Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas para mais um Café com as Leoas. Nessa live de hoje a gente vai falar sobre como ter um plano de negócios aí, um plano de negócio, ele pode salvar de muita dor de cabeça. E essa live é uma live extremamente importante, porque ela vai te dar uma base aí totalmente fundamentada pra tua vida, pro teu negócio, pra coisa aí que tu vai precisar ajustar. Então sejam todas muito bem-vindas, quem tá entrando agora. Eu quero dizer pra vocês o seguinte: eu preciso muito que vocês peguem papel e caneta, porque a gente vai falar aqui nessa live, tem várias coisas importantes. E eu quero saber o seguinte: quem aqui, bom dia, Andréia, Thay, sejam todas muito bem-vindas. Me digam aí, quem nunca esteve aqui, eu quero que me mande um emoji de gatinho. Quem já vem aqui, me manda uma leoa. Quem é nova por aqui, manda uma gatinha. Quem já tá aqui, véia no pedaço, me manda uma leoa. Bom dia, Pri, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Prestem muita atenção. Oi, Vivi, sejam todas muito bem-vindas. Quem nunca esteve aqui, manda aí uma gatinha. Quem já esteve aqui, manda uma leoa. Leoa, show. Leoas, temos leoas aqui. Temos as gatinhas que estão chegando e que logo se tornarão leoas também. Então, o que acontece? Peguem papel e caneta, porque essa live vai ser muito, muito importante pra vocês. E vamos interagindo, gente. Vamos conversar. Vocês falam aqui, eu falo daqui, e a gente vai conversando, beleza? Pode ser? Então, o que acontece, gente? Sejam todas muito bem-vindas. A gente tá começando essa live agora. O que acontece? Quando a gente abrir minhas colas aqui, detalhe, tá, gente? Vocês vão receber depois, vocês recebem o material complementar dessa live. Deixa eu colocar aqui, Para receber o material da live em PDF, fique até o final para pegar a senha. Deixa eu botar aqui. Show. Gente, o que é legal aqui? Eu entrego pra vocês o PDF com os exercícios dessa aula. Eu vou mandar lá pelo nosso canal do Telegram. Então, se alguém não tá, já manda um direct agora que eu mando pra vocês o link. O que acontece? Eu mando pra vocês o material, só que vocês vão lá abrir ele. Só que quando vocês forem abrir, vocês não vão conseguir acessar se vocês não tiverem uma senha. E essa senha eu entrego aqui na live. Então fiquem na live que eu vou entregar a senha pra vocês poderem pegar o material lá e aplicarem tudo. Beleza? Então vamos lá. Um plano de negócios, por que ele é muito importante? Alguém sabe por que um plano de negócio é muito importante? Vocês têm ideia do porquê que ele é muito importante? Me digam aí. Lembrando, quem é leoa, quem já tá aqui, manda leoa. Quem tá chegando aqui, a gatinha, manda um gatinho aí pra eu poder saber quem vocês são, pra eu poder apresentar. Quem não conhece a nossa comunidade. Gente, por que um plano de negócios ele é muito importante? Porque assim, quando a gente não sabe aonde nosso negócio vai estar, quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não consegue entender os passos que a gente tem que fazer. A gente não consegue olhar para isso. E existem duas coisas que são importantes, que são muito diferentes. Uma é um plano de negócio e outra é um planejamento anual. São duas coisas diferentes, mas o que acontece? Leoa, uma semana maravilhosa. Show. Seja muito bem-vinda, Vivi. Aliás, deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. Eu adoro... Vocês aqui, a gente é a nossa comunidade. Eu chamo vocês pelos apelidos. Então, tipo, eu chamo de Vivi, eu chamo de Gabi, eu chamo de Lu. Então, se pra vocês for um problema, me avisem. Cara, eu não gosto. Inclusive, quando vocês entram na nossa comunidade, tal, vocês compram alguma coisa da gente, vocês recebem um e-mail pra gente saber como é que a gente quer, como é que vocês querem que a gente chame vocês. Então, vocês me avisem. Bom, o negócio é o seguinte. Aí, o que acontece? A gente tem que entender como é que o nosso plano de negócios ele vai acontecer. E aí, pra isso, a gente tem que pensar o seguinte. Eu quero que vocês pensem... eu quero que vocês façam um exercício. Vou dividir aqui com vocês já. Bom, vocês estão vendo essa tela, né?
Isso, ninguém me chama de Viviane, se chama me assusta. Pois é tipo eu, Catarina. As pessoas da Catarina falam, ai meu Deus, é Cata, socorro. Bom, então o que acontece? Quando a gente tá falando do nosso projeto aí, do nosso plano de negócios, eu quero que a gente vai pensar em 3 pontos no primeiro momento. O primeiro ponto é, onde é que eu vou estar daqui a 1 ano dentro do meu negócio? Em 1 ano, em dezembro de 2023, onde é que eu quero estar? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, onde é que o meu negócio ele vai estar? Onde é que como é que as coisas vão acontecer na minha vida? E principalmente o seguinte, a gente vai pensar em 3 coisas. Isso vocês vão receber no material complementar, tá? Onde o meu negócio vai estar? Então, assim, onde é que eu, Catarina, daqui a 1 ano? O que eu quero estar? Como é que o meu negócio eu quero que esteja? Bom, daqui a 1 ano, eu quero que a gente tenha alunas em todos os estados do Brasil. Bom dia, Leoas. Bom dia, Mônica. Bom dia, Fê. Daqui a 1 ano eu quero que a gente tenha Leoas em todos os estados do Brasil. Hoje a gente tem mais ou menos, acho que uns 10, 12 estados. Acho que é isso. Eu quero que a gente tenha Leoas em todos os estados do Brasil. Daqui a 1 ano, eu quero que o NUI, que é o meu método, ele já esteja muito ampliado, ele já ajude muitas mulheres. Eu quero que as pessoas consigam tangibilizar essa transformação. Então, eu entendo onde é que o meu negócio vai estar daqui a 1 ano. Onde é que ele vai estar? Daqui a 1 ano eu quero que a minha equipe já esteja maior. Daqui a 1 ano, o que eu quero daqui a 1 ano? Eu vou entender o que eu quero daqui a 1 ano. Beleza, eu entendi o que eu quero daqui a 1 ano. Onde é que eu quero que meu negócio esteja? Agora, através de quais produtos e quais serviços eu vou ter daqui a 1 ano? Como assim, Cata? Bom, se eu quero que a gente tenha Leoas aí em todos os estados do Brasil, por exemplo, quais são os produtos e quais são os serviços que eu vou entregar? Show! Ó, a Vivi já tem o resultado dela. Quais são os produtos e serviços que ela quer entregar? Então, vou usar ela de exemplo. Daqui a 1 ano eu quero estar lançando um grupo de emagrecimento por semana. Então, se ela já entendeu onde é que ela quer estar, ela vai entender quais são os produtos e serviços que ela vai oferecer para a comunidade dela, né? Para as pessoas que compram dela daqui a 1 ano. Então, no próximo ano, quais são os produtos que ela vai oferecer? Por exemplo, eu aqui, tá? Eu tenho o Nasce uma Empreendedora, que é a minha metodologia básica de tudo. Eu tenho o FEM, que é o meu curso de ferramentas. Eu tenho a Plano C. Eu tenho outros produtos, tal, mas vamos pensar nessas 3, porque elas acontecem meio como se fosse uma evolução. Várias alunas do NUI, elas vão para Plano C. Então, eu tenho NUI, eu tenho FEM, eu tenho Plano C. Plano C é a minha mentoria. O que acontece? Eu consigo entender quais são os produtos e serviços que eu vou oferecer. E por que é importante isso? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui para poder ver vocês melhor. Por que isso é importante? Porque eu consigo entender quais são os pontos que eu vou trabalhar na minha comunicação. Quais são os pontos que eu vou entender e vou aplicar. Quais são sabe, por exemplo, no meu próximo ano a gente vai ter o primeiro evento presencial. A gente nunca fez um evento presencial. No meu próximo ano a gente vai concluir isso aí. Por quê? Porque já fazem aí 5 anos que eu tô empreendendo. E assim, eu nunca era exatamente o momento. E depois teve a pandemia. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente já entendeu que é o momento, a gente vai incluir isso. Só que o que acontece na maioria das pessoas? As pessoas olham e dizem, eu tenho 419 mil ideias e eu vou colocar essas 419 mil ideias pra rodarem juntas. E aí eu vou fazer, sei lá, 35 mil coisas ao mesmo tempo. E aí eu vou surtar e tá tudo bem. Não é assim? Só que o que acontece é que isso nos gera... Vou prender esse cabelo. Isso nos gera uma frustração e uma falta de resultado. Por quê? Porque a gente não sabe qual caminho a gente tem que seguir. E aí, por último, nesse momento, a gente vai pensar o seguinte. Então, primeiro ano. Onde é que eu quero estar, né, no meu negócio? Quais são os produtos e serviços que eu vou oferecer? E qual é o meu faturamento anual? Meu faturamento anual.
Dentro do NUI, eu explico detalhadamente esse processo pra vocês, como é que a gente faz cálculo de faturamento. Oi, Marcinha, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Agora, vocês têm que pensar o seguinte, o que que eu quero... Não tem nenhuma calculadora aqui, acho que não. O que que eu quero gerar de faturamento? Aqui, tem uma calculadora aqui, não é nada... Nenhuma administrativa, mas ok. Então, vamos pensar o seguinte. No meu próximo ano, atrasadinho, mas chegou. Eu quero estar com mais 2.000 alunas. Eu quero ter um evento presencial. Eu quero que a Plano C tenha um grupo de mentorada cada vez mais forte, que tenha mais resultado. Eu vou lapidando o que eu quero. Eu vou colocando as informações. E aí, o que acontece? Quando eu vou lapidando essas informações, eu vou entendendo como é que eu vou fazer com que isso aconteça? Através dos meus produtos e dos meus serviços. Porque eu não vou... Gente, não vamos colocar milhões de produtos e serviços, senão a gente vai surtar. Tem um circo-tico, certo? Se a gente tem um circo-tico, as coisas não funcionam. Então, a gente vai entender qual é a nossa estratégia de negócio para isso. E depois a gente vai entender qual é o nosso faturamento. Cata, mas eu não faço a menor ideia. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, lucro e faturamento são duas coisas muito diferentes. O que é o faturamento? É tudo aquilo que eu vendo. Então, por exemplo, a pessoa vendeu R$1 milhão. Nossa, ela tá muito bem. Depende. Deixa eu explicar pra vocês como depende. Eu já vi pessoas que venderam 150 mil, tiveram mais lucro do que pessoas que venderam 1 milhão. Como assim, Catarina? Bom, quando a gente fala sobre faturamento, a gente tá falando daquele valor bruto, aquilo que entrou na nossa conta, por exemplo. Só que aí a gente tem que entender o que a gente fez para que a gente vendesse aquilo ali. Então, quanto que a gente teve que investir em tráfego, quais são os custos que a gente teve, enfim, todas as coisas que envolvem isso. E aí a gente vai entender, depois a gente vai tirando todos os custos, todos os impostos, e no final a gente tem ali o nosso valor líquido. A gente tem, né, o nosso faturamento, depois a gente tem o nosso lucro, aí vai tirar lucro líquido. No final a gente tem o nosso lucro líquido. E a maioria das pessoas olha somente pro faturamento. Ah, faturou 10 milhões, faturou 20 milhões, faturou 100 milhões, não sei o quê. Teoricamente, é pra ser bom, mas vou dizer pra vocês, a primeira vez que eu fiz 100 mil reais aqui dentro do digital, eu não investi R$1 em tráfego. O que eu fiz quando a gente fez os primeiros 100 mil reais? Eu literalmente olhei pra minha comunidade. Entreguei uma solução extremamente resolutiva para um pequeno grupo com um ticket mais alto. E a gente fez 100 mil reais. Então, o ponto, gente, que vocês têm que entender é que não é... Isso é muito importante. Sejam bem-vindas, galera que tá entrando. O ponto não é faturar, assim, o faturamento, ele não significa muita coisa pra gente. Agora a gente tem que ver quanto a gente vai ter de lucro líquido no final. Mas isso é um assunto mais complexo. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui agora? Partindo do princípio que vocês não vão ter um investimento absurdamente alto, acredito eu, dentro da estratégia de negócio de vocês agora, quanto que vocês gostariam de ter de faturamento mensal? Vocês vão fazer um cálculo. Por exemplo, se eu vender 12 mil, eu sei que eu tenho um custo de 2 mil e tal, eu tenho ali mais ou menos uns 10 mil de lucro. Então, um faturamento de 2 mil pra mim é ok. É isso aí, Catarina. Eu vou pegar esse valor, vamos pensar 12 mil, e eu vou multiplicar ele por 12. Então, eu pego o meu valor mensal e eu multiplico ele por 12. Nesse caso, se for 12 mil, vai dar 144 mil reais anuais. 144 mil reais anuais. Esse é o valor que eu quero, então, faturar no ano de 2023, por exemplo, tá? Isso é um exemplo. Gente, assim, é lógico que tem vários cálculos, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente vai aqui tá criando um plano de negócios. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar nessa estratégia para 1 ano, para 2 anos e para 5 anos. E aí, gente, aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês usem um fator muito importante, que é o fator sonho. Como assim, Catarina, tu tá falando de estratégia de negócios, de coisas importantes, de faturamento, de lucro, de nananã, de imposto e tal, tu tá falando de sonho?
Sempre. E o que acontece? Principalmente quem tá começando agora, ou quem tá começando a se ver enquanto empreendedor agora, é pouquíssimo provável que vocês consigam tangibilizar tudo que vocês podem construir nos próximos anos. Porque a gente tá começando, é normal isso quando a gente tá nessa fase. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês parem assim, realmente fechem os olhos e pensem. Cara, daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? Como é que as coisas vão estar? Sabe por que isso? Porque isso vai fazer com que vocês consigam lidar com aquela ansiedade de querer fazer tudo pra ontem. E isso, quando a gente olha pro futuro, a gente consegue lidar com a ansiedade de querer fazer tudo pra ontem. E tem um outro ponto. A gente começa também a entender, a curtir o nosso processo. Por quê? Eu não preciso hoje fazer tudo. Eu não preciso hoje ter todos os meus produtos. Eu posso colocar isso dentro de um planejamento de 5 anos. Eu não preciso hoje ter um ciricutico louco fazer um monte de coisa. Eu posso colocar isso dentro de um projeto de 5 anos. Eu não preciso até o final do mês que vem estar com 30 pessoas na minha equipe, estar faturando 30 milhões de baraburu. Eu vou colocar isso dentro de um plano. E eu vou entender quais são os produtos e serviços que eu vou oferecer nesses próximos anos. E aí, assim, não precisa ter o produto bem definido, detalhadamente, porque ele vai mudar. Mas, por exemplo, eu, Catarina, aqui, tá? É a primeira vez que entra um evento presencial dentro do meu planejamento. Por quê? Porque quando eu tava começando, em 2018, dentro do digital, 2017 para 2018, naquela época, eu não me via fazendo evento presencial. E teve um outro fator também. Eu achava, não é o momento pra mim e tal. Quando a coisa começou a acontecer, veio a pandemia. Então também foram 2 anos aí que não teve evento presencial. Então agora começa a entrar dentro do meu negócio esse tipo de serviço. Na verdade é um produto, mas não vou... Então, isso é muito legal. Então, olhem e aí o que acontece? A gente fica mais tranquila. A gente não fica enlouquecida. E, gente, isso vale pra tudo na vida da gente. Vou contextualizar pra vocês aqui. Em 2019, 20, 21, 22. Deixa eu ver. 17? Meu Deus. 18, 19, 20. Não. Final de 2018. 19, 20, 21, 22. É isso. No final de 2018, eu e o Pedro, a gente comprou o nosso primeiro apartamento. E a gente comprou o apartamento e tal. Vocês conhecem a história, quem já me acompanha aí, a história é do Clair. Clair é o vazamento que tem no teto do segundo andar do nosso apartamento. E o que acontece? É um apartamento que ele é muito... Assim, tem uma estrutura muito legal no sentido do apartamento. É um apartamento grande, é um apartamento que tinha piscina, a gente tirou porque ela ocupava muito espaço, mas ele tem espaço pra colocar uma piscina na parte externa do apartamento. É uma cobertura, biriri, bororó, bururu. Por que isso é importante? Qual é a relação disso com o planejamento? O apartamento foi um lugar mega bem localizado de Porto Alegre. O prédio tem elevador, tem garagem, é um prédio simples, mas tá. Só que o que acontece? O nosso apartamento, quando a gente comprou, ele tava muito caindo nos pedaços, muito. Tipo, tinha várias coisas pra resolver. E quando a gente comprou, ele já não tinha grana pra fazer muita coisa. O que a gente fez? A gente pegou um dinheirinho que a gente tinha e fez o que dava pra fazer ali. Porque a gente tava gastando a maioria do nosso dinheiro comprando o apartamento, do processo e tal. E aí, o que a gente fez? A gente, trocou o piso do andar de cima, fez algumas coisas. Já vou chegar nesse ponto aí, Marcinha. Deixa eu já chego pra ti, tu vai ficar feliz. E aí a gente foi organizando as coisas do jeito que dava. E a gente foi fazendo um plano. Então, por exemplo, a gente se mudou, ajeitando as coisas que dava pra gente sobreviver. Aí, 2 anos depois, a gente reformou algumas coisas no andar de baixo. Então, a gente fez um banheiro todo novo com o andar de baixo, com porcelanato, blá, 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 blá. O apartamento era todo com chuveiro elétrico. A gente passou encanamento de água quente, botou aquecedor de água, trocamos o piso do andar de baixo. A gente fez tinha uma sala embaixo, a gente fechou ela com drywall, a gente fez um outro quarto. E a gente foi fazendo as coisas. Hoje, várias coisas eu já fiz no apartamento, a gente já fez e tal. Mas hoje tem muita coisa ainda pra ser feita, muita coisa. Só que o que acontece? Por que eu não entro em desespero? Por que eu não entro em surto psicótico? Porque assim, a gente tinha um apartamento todo bonitinho, só que era bem menor.
E agora a gente tem um apartamento maior, mas tem várias coisas pra fazer. Porque eu sei que a gente tem um plano pra isso. E a gente vai dividindo em etapas. E, por exemplo, nesse ano de 2022, a minha estratégia foi de reinvestir muito dentro da minha empresa. E, consequentemente, eu optei na minha redução de prolabore, de divisão de lucros e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu reinvesti muito na empresa. A gente mudou de escritório, a gente fez várias coisas e tal. A gente reformou o escritório, blá, porque eu entendo que isso faz mais sentido para nos levar para onde a gente quer nos próximos anos. Então, só que, por exemplo, quem chega... Por exemplo, se a pessoa nunca me viu na vida... Quer dizer, nunca me viu, não. Se a pessoa... Uma pessoa da minha família. Esse é o típico caso. Se chegar na minha casa, vai dizer... Ué, mas não tá super bem de vida, não tá não sei o quê. Por que não tá com esse apartamento todo pronto? Então, a pessoa, ela só enxerga um fragmento daquilo ali. Ela não entende a estratégia toda. Ela não entende o meu plano de negócios para os próximos 1, 2 e 5 anos. E aí ela vai julgar. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque com vocês a coisa vai acontecer da mesma forma. As pessoas vão dizer, ué, mas por que não faz isso? Ah, mas por que não faz aquilo? E vão começar a querer dar pitaco. Isso é normal, isso acontece o tempo inteiro. Ó, aí a Marcinha falou o seguinte. Eu não fiz pra 5 anos porque pra mim é um pouco assustador, porque estarei com 70 anos. Mas você me ajudou a pensar em planejar para até 3 anos. Então, a gente tem alguns casos que a gente pensa 3, alguns casos a gente pensa 5. Por isso que tem o lado da customização. Por que é legal a gente pensar no 5? E por que quais são as coisas? Marcinha, tu sabe muito melhor do que eu que os 70 são os novos 50. E eu vejo assim, existe um movimento muito grande de a gente começar a cada vez mais olhar para a nossa saúde. Por isso que um dos lemas da minha empresa aqui é empreendedora doente, negócio doente, empreendedora saudável, negócio saudável. Então eu quero sempre olhar para vocês enquanto pessoa física antes de qualquer coisa. Por quê? Quando a gente olha para a pessoa física, quando a gente faz... quando eu olho para vocês e a gente cuida de vocês, vocês estão prontas para montar um negócio cada vez mais estruturado. Então, 70 anos... principalmente no teu mercado, cara, tu tem muita coisa pra fazer ainda. A não ser que tu me diga, Cata, não quero mais, quero ficar de perna pra cima. O que eu olho e digo assim, gente, eu hiperativa do jeito que sou, não consigo me imaginar um dia me aposentando. Mesmo assim, cara, temos assim, uma independência financeira, uma liberdade financeira pra não precisar mais trabalhar. Gente, não consigo me imaginar não trabalhando. Exato, ó, a Marcela falou, é uma desconstrução de crenças. É total uma desconstrução de crenças. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Quando eu comecei a empreender, eu tinha 21 anos. E eu comecei já com mentoria de negócios. Então pensa, eu tive na época mentoradas de 55, mentoradas de 62, eu acho que na época eu tinha uma de 62 e tal. Então, qual é a grande questão? Eu tive que quebrar uma super crença de que eu era... Porque assim, eu não tinha 20 anos de experiência, eu tinha 20 anos de vida. Então, eu tive que quebrar na minha cabeça as crenças do tipo, caramba, eu preciso fazer... quem sou eu pra ensinar essas pessoas? Eu tinha, assim, uma vozinha interna me dizia isso e eu tive que quebrar essas crenças. Então, assim como eu também tive isso, no teu caso, Marcinha, pro outro lado. Tu tem que entender o seguinte, cara, tu tem tanta coisa que tu pode ajudar as pessoas, que tu pode levar e que tu pode te desenvolver, mas o primeiro ponto é tu dizer o seguinte, cara, eu posso fazer isso. Eu tenho capacidade de fazer isso. Eu tenho energia, eu tenho vontade, eu vou fazer. Porque eu tive que dizer pra mim, não, Catarina, peraí. A vida inteira tu tá envolvida no mundo de negócios, a tua infância inteira tu ouviu falar sobre negócios, mas tu sempre gostou muito disso. Tu fez uma graduação, tu é formada pela FGV, Biribaraburu, tu tem várias coisas, tu tem muito conhecimento, então tu consegue fazer isso. Eu falava pra mim, tu sempre ajudou pessoas indiretamente, vamos ajudar de forma estratégica e intencional. E aí as coisas foram acontecendo. Então, vocês entendem que a gente sempre tem que quebrar algumas coisas na nossa cabeça pra conseguir ir além. Mas esse é o ponto. Então, o primeiro passo da gente aqui é pensar, então. 1, 2, quem quiser pensar 3 pode, se não pensem em 5 anos. 5 anos. Pensem aonde que vocês querem estar em termos de negócios. O que vocês querem estar fazendo, quais são os produtos e serviços. E assim, gente, tem uma super ideia de fazer uma entrega de um produto muito legal e colocar sei lá, vou pegar, por exemplo, com vocês aqui. Eu tenho uma ideia, tá? Dentro da minha estratégia, provavelmente isso vai entrar daqui a 2 anos,
E eu, assim, eu elaborei algumas coisas. Todo final de ano eu reviso, tá? Esse final de ano eu ainda não revisei e já vou explicar pra vocês por quê. Porque vai ter uma coisa muito legal que a gente vai fazer aqui. Mas qual é a grande sacada do negócio aqui, tá, gente? A gente entender o seguinte. Quando a gente... Dentro da minha estratégia de provavelmente 2 anos, eu tenho um projeto que eu quero muito fazer, que é uma viagem internacional com a comunidade das leoas. Eu quero que a gente vá pra Nova York. Por quê? Quem me acompanha sabe, eu uso Nova York como plano de fundo de tudo que eu faço. Então, Nova York tá assim, é o plano de fundo de toda a minha estratégia de negócio. Por quê? Além de ser uma cidade muito importante pra mim, porque foi onde minha primeira viagem internacional com o Pedro, a gente foi pra lá, ele me pediu em casamento, foi muito, muito, muito legal, assim, é uma cidade que tem meu coração, mas muito mais do que isso, é a cidade que todo mundo tem espaço pra todo mundo que quer fazer. É a cidade que não dorme, é a cidade que funciona tanto às 6 da manhã tem as pessoas correndo no Central Park, quanto de madrugada as pessoas na Times Square passeando. É a cidade onde todo mundo tem espaço, é muita cultura, é muito entretenimento, é muita mistura. E eu acho que o empreender é isso. Então eu tenho dentro do meu planejamento de fazer uma viagem internacional com a comunidade das leoas. Só que qual é o ponto? Eu quero que essa viagem ela seja custeada pelos negócios das leoas. Então eu tô desde agora qualificando esse meu grupo para que a gente tenha resultado e consiga fazer essa viagem, por exemplo. Então, vocês entendem como é importante a gente ter essa estratégia? Ó, eu vou fazer... A Vivi falou. Vou fazer 50 anos. Amo tanto nutrir as pessoas e ralo há anos dando que não me imagino parando de atuar no que tem tanto prazer. Exatamente. É exatamente isso, assim... Eu não imagino hoje... Olha os outros latindo. Eu não me imagino hoje fazendo algo diferente disso. Só que aí quando tem a gente sempre tem umas crisinhas meio de ansiedade, eu respiro e penso, não, peraí, tem uma estratégia, tem não sei o que, tá tudo certo, biriboró. A gente vai entendendo esse processo. E aí... Então, esse é um ponto importante. Ó, a Marcinha falou, os mais jovens ventilaram meu conhecimento, por isso sigo. E é essa troca, sabe? É esse o ponto que a gente tem que entender. A nossa geração atual, existe assim, não existe mais, a pessoa é mais velha, a gente não questiona o mais velho, ou a pessoa é jovem e ela não sabe de nada. Eu acho que existe sim muito conhecimento das pessoas mais velhas que a gente pode trazer pro nosso negócio. E existem também uma forma de comportamento muito mais rápida dos jovens. Eu tenho uma irmã que tem 10 anos a menos do que eu. O que eu aprendo com ela é um absurdo. Porque a dinâmica dela é muito mais rápida, é muito mais ágil. Só que ao mesmo tempo, tem pontos dela que eu tenho que ela não tem. Então, quando a gente entende que tem potências e tem troca, a nossa vida se transforma. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trazer é isso. Eu quero que vocês pensem em 1, 2, 5 anos. E tem uma outra coisa que eu quero que vocês pensem também. E isso vocês vão receber... Gente, fiquem aí que eu vou passar a senha pra vocês. Vocês vão receber dentro do nosso material complementar, no nosso PDF da live de hoje. Tá. Que é o seguinte. Quando a gente vai pensar no nosso plano de negócios, tem 2 coisas que podem nos dificultar. Mentira. Tem uma coisa que pode nos dificultar e tem uma coisa que pode nos ajudar. Que são as forças e as fraquezas. Vamos então falar sobre força e fraqueza. Quando a gente fala sobre forças, o que significa isso? Bom, dentro da administração existe uma ferramenta chamada análise SWOT, ou análise fofa, ou matriz SWOT, desculpa. Matriz SWOT ou matriz fofa. O que significa isso? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. SWOT é em inglês. Então, o que acontece? Quando a gente... O que são forças e fraquezas? O que são ameaças e oportunidades? Bom, forças e fraquezas, crescer é aprender com os diversos saberes, exatamente. Forças e fraquezas são aquelas coisas que estão dentro da gente, são aquelas coisas que estão dentro da gente e que a gente entende e que a gente tem a capacidade de mudar. Por exemplo, ter conhecimento, eu vou fazer uma live, tá? Ter o conhecimento da live. Isso pra mim pode ser uma força ou uma fraqueza. Por quê? Porque cabe a mim estudar a live. Cabe a mim estudar o conteúdo que eu vou trazer pra vocês. Não é algo que vocês vão
desenvolver por mim ou o mercado vai me entregar. Não, eu vou trazer isso pra vocês. Então isso pode ser uma força se eu tiver se eu tiver me preparado pra isso, ou pode ser uma fraqueza se eu entrar aqui sem saber o que eu vou falar. Ameaças e oportunidades são coisas que acontecem externamente. Por exemplo, um clássico de ameaça. A pandemia foi uma ameaça, e inclusive é ainda, para vários negócios. Porque a gente não controla a pandemia. Não tem como a gente controlar a pandemia. Agora, por exemplo, o digital ele veio com um boom muito forte. Isso é uma oportunidade. Mas eu também não controlo o digital. Vocês conseguem entender a diferença? Então agora peguem papel e caneta, porque eu vou dizendo várias coisas pra vocês que eu quero que vocês entendam. E anotem aí se é uma força ou se é uma fraqueza. Beleza? E lembrem que depois, quem ficar até o final, eu vou mandar esse material pra vocês em PDF, só que vocês vão precisar da senha na live. Então fiquem na live pra pegarem o material. Pra pegar a senha, pra pegarem o material. Beleza? Então, o que acontece? Vamos lá, anotem aí. Qualidade dos teus produtos e dos teus serviços. Isso é uma força ou isso é uma fraqueza? Qualidade dos teus produtos e serviços. Pense, isso é uma força ou isso é uma fraqueza? Esse é o primeiro ponto. Então, qualidade de produto e serviço. Força ou fraqueza? E aí, assim, Cata, poxa, eu não queria admitir, mas hoje eu acho que... Então, poxa, eu não queria admitir, mas eu acho que o meu serviço, ele não tá muito legal. Não minta pra ti, pensa que isso é só pra ti. Se não for uma força, se for uma fraqueza, marca isso, porque a gente vai conseguir ajustar. O problema é quando a gente acha que tá tudo bem e não olha pra um problema. Então, vamos lá. Qualidade dos teus produtos e serviços. É uma força ou é uma fraqueza? A Marcinha falou, isso é muito interessante. A pandemia expandiu minha clientela. Exatamente. E assim, tudo, tá? Tudo traz oportunidade. A pandemia, gente, foi um horror. É um horror ainda. Tudo isso é um negócio absurdo. Agora, como é que eu lido com as coisas que aconteceram com isso? Entende? Esse é o ponto. Porque... senão a gente fica naquele looping da desgraça eterna. Então, primeiro ponto a gente já viu. Segundo ponto, a compreensão das necessidades do meu cliente. Eu sei a necessidade do meu cliente? Sim ou não? Isso é uma força ou isso é uma fraqueza? Cata, eu não consigo entender muito bem o que meu cliente quer, daí eu vou lá, ofereço pra ele, eu não consigo e tal, é difícil. Ou não, Cata, eu consigo compreender bem, eu vou lá, ofereço pra ele e tal, não sei o quê. Então, segunda pergunta, né? Compreensão das necessidades do cliente. Isso é uma força ou isso é uma fraqueza? Estão anotando aí? Me digam se vocês estão anotando. Sim? Terceiro ponto. Atração de cliente. Eu atraio os meus clientes, eu consigo ter cliente, que eu consigo atrair os meus clientes, eu consigo mostrar, as pessoas vêm perguntar pra mim do meu trabalho, eu consigo ter essa troca, eu consigo atrair os meus clientes, ou eu não consigo? Então, terceiro ponto. A atração de clientes é uma força ou isso é uma fraqueza? Depois, quarta pergunta. Comunicação com o meu cliente. Eu consigo me comunicar com o meu cliente? Isso é uma força ou isso é uma fraqueza? Porque, gente, não adianta eu atrair um monte de gente se eu não consigo me comunicar com essas pessoas, se eu não consigo explicar para as pessoas o que eu faço, se eu não consigo, se eu não consigo ter um caminho fluido. A pessoa me manda uma mensagem no direct e depois de 3 dias eu respondo ela. Aí depois a pessoa faz não sei o que, a coisa não flui. Então, essa é a... amiga, tudo bom? Essa é a nossa quinta pergunta. Sexta pergunta. Retenção de clientes e pós-venda. Isso é uma força ou isso é uma fraqueza? Retenção. E aí, gente, esse é um ponto fundamental aqui da empresa. Assim,
Olha, tem um monte de coisa pra ajustar, sempre vai ter. Mas a gente tem uma retenção e assim, o nosso pós-venda, ele é muito conectado com o nosso cliente, o que faz com que o cliente fique muito tempo com a gente. Eu não sou exemplo de como aparecer todo dia arrumado no Instagram. Eu não sou exemplo de como ser a pessoa certinha o tempo todo. Eu não sou exemplo de várias coisas. Agora, o nosso modelo de negócio, ele cuida muito bem dos nossos clientes. O que faz com que o cliente se mantenha durante um longo período tendo resultado, tá? Não é assim, só se mantém. Então, isso é muito importante. Outro ponto. A tua comunidade. Isso no teu negócio é uma força ou uma fraqueza? Por exemplo, hoje a comunidade das leoas. Gente, é uma super força. Mas no começo não era assim, porque eu não olhava tanto pra isso. Cata, mas eu tô começando meu negócio agora, nem sei o que é comunidade. Beleza, mas tu vai começar a entender, pelo menos, que tu tem que pensar em olhar pra isso. O que é as pessoas que compram de ti? E claro, gente, isso depende muito do modelo de negócio de cada um. Mas as pessoas que compram de ti, elas têm uma necessidade e o fator como... Pensa o seguinte, o ser humano, back to basics, lá, o ser humano, ele gosta de viver em comunidade. A gente vive em comunidade. O Instagram, ele é uma comunidade, inclusive. A gente tá aqui trocando, dividindo, biriri, bororó, bururu. As pessoas, elas gostam da comunidade. As pessoas gostam de troca. Então, em que momento faz sentido tu incluir isso no teu negócio? Como é que tu vai criar essa comunidade? Pensem que para cada uma dessas perguntas tem várias ações, mas eu tô trazendo só uma base para vocês. Então, esse é um ponto. Coloquem se isso é uma força ou se isso é uma fraqueza. Depois disso, controles financeiros. Gente, um negócio, ele não existe de uma maneira estruturada se a gente não olhar para as finanças dele. A gente precisa olhar para isso. Então, o que são os controles financeiros? Eu tenho, meu negócio, ele tá financeiramente... Eu tenho os controles, eu sei o que entra, eu sei o que sai, eu sei as contas que eu tenho que pagar, biriri, bororó, bururu. Se não, eu preciso começar a olhar pra isso. Então, isso é uma força ou isso é uma fraqueza? Próximo ponto. Eficiência operacional. Ai, que nome estranho. Vamos lá. Eficiência operacional. Gente, eu conheço várias pessoas que, por exemplo, abriu uma conta no Instagram. Aí ela vai fazer um post. Aí ela fica 2 horas pesquisando o assunto do post. Aí ela fica mais 2 horas escrevendo post lá no Canva, montando, vai, não vai, dá certo, não sei o que. Escreve uma coisa, não gostou, muda a cor, vai, não sei o que, biriri, bororó. Aí ela fica 3 horas, 4 horas no dia pra fazer um post. Aí ela posta, tem 3 curtidas. Isso é uma ineficiência operacional. Eu não estou conseguindo trabalhar de forma eficiente. Eu não estou conseguindo incluir no meu negócio, fazer com que a operação rode. E por que eu não consigo fazer com que a operação rode? Porque eu não estou entendendo quais são os meus pontos aí. E eu estou falando em relação a post, mas pode ser em relação a qualquer coisa. Por exemplo, eu vou atender o meu cliente. Aí eu vou e eu atendo, eu levo 3 horas numa reunião com o meu cliente. Numa coisa que poderia levar 40 minutos. Então, hoje eu tenho a minha eficiência operacional. A minha operação, ela consegue acontecer bem. E se isso for uma fraqueza, marquem como fraqueza. A próxima pergunta. Posicionamento e autoridade. Isso é uma força ou isso é uma fraqueza? Posicionamento e autoridade. Eu me posiciono, por exemplo, quando eu vou num lugar, quando eu vou num restaurante, tô numa roda de amigos e tal, e eu tenho que falar do meu negócio, eu me posiciono ou eu tenho vergonha? Mas eu não sei, eu tô num lugar, eu não gosto muito de falar e tal, o que eu faço, eu tenho um pouco... Se isso é uma fraqueza, a gente precisa olhar pra isso. Vocês têm que entender esse ponto. E assim, quando eu falo de autoridade, não é no sentido de arrogância, de petulância, não, muito pelo contrário, mas eu tenho conhecimento daquilo que eu tô falando pras pessoas, eu sei do que eu tô falando, porque isso é fundamental. Então marquem isso, é uma força ou uma fraqueza. Lembrando, quem estiver aqui até o final vai receber um PDF com todas as informações, todo esse material complementar, só que vocês precisam de uma senha, então eu vou falar aqui a senha.
Outro ponto, administração de clientes e de agenda. Gente, isso é um ponto que eu vejo que a galera tem muita dificuldade. Administração de clientes e de agenda. As pessoas não conseguem organizar a agenda delas, deixar organizadinho, biriri, bororó. Beijo, Marcinha. Vocês entendem que quando a gente fala de administração de agenda e de clientes, é eu entender como é que eu vou montar uma estratégia que funcione bem pra mim. Como é que eu vou organizar a minha agenda? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo, sei lá, fácil de entender pra vocês. Eu tenho um grupo de clientes, por exemplo, que eu tenho que atender semanalmente. Aí eu coloco uma pessoa na segunda, uma na terça, duas na quarta, uma na quinta, uma na sexta. O que eu tô fazendo? Eu tô quebrando a minha agenda inteira. Pra mim, Catarina, isso não funciona. O que eu prefiro? Terça-feira é o dia que eu atendo todo mundo. Então eu coloco todo mundo na terça e na quarta, por exemplo. Por quê? Porque pra mim faz mais sentido. Pode ser que pra Fê, ela goste de atender pessoas espaçadamente. Tá, tudo bem. A questão não é entender qual é a melhor... que a gente criar aqui a melhor agenda. A questão é cada uma de nós entender como é que a sua vida funciona, entender e administrar os seus clientes, sua agenda da melhor forma possível. E aí tem um outro ponto depois desse. Então pensem o seguinte: a administração de agenda e de clientes, isso é um ponto, é uma força ou uma fraqueza? Bom dia, Fê. Depois, a administração de rotina. Administrar a tua rotina hoje é uma força ou uma fraqueza pra ti? Ai, Cato, pois é, rotina, não sei. É ruim, eu sou totalmente desorganizada, não consigo fazer as coisas. Então eu já consigo entender que isso é um ponto que eu tenho que olhar. Ok, se eu entendi da administração da minha rotina que hoje é um desafio, eu entendo como é que eu posso melhorar isso. Certo? Então eu preciso marcar se é uma força ou uma fraqueza. Faltam só 3, gente. Estabelecer as metas pro meu negócio. Estabelecimento de metas pro negócio. Isso hoje é uma força ou isso é uma fraqueza? Me digam aí. Estabelecimento de metas pro negócio. Hoje é uma força? Eu nunca estabeleci meta. Como as cara, nem sabia disso. Não sei. Eu estabeleço no final do ano, chega lá, nunca bati minhas metas. É difícil pra mim. Então, a gente vai colocar se é uma força ou uma fraqueza. Depois, a execução e o cumprimento dessas metas. É uma força ou uma fraqueza? Não, eu estabeleço tudo bem, show. No estabelecimento eu sou ótima, mas na execução eu peco. Não dá então. Então, vocês têm que entender se vocês conseguem estabelecer as metas, se vocês têm essa visão de médio prazo e se vocês conseguem executar o que vocês planejaram. Por exemplo, eu fui lá e eu montei... Gente, isso vale pra vida, tá? Essa semana eu vou comer melhor. Então eu entendi que eu vou comer melhor e tal, eu vou lá e planejei a minha alimentação inteira saudável na semana. Beleza. Aí começou a semana, no primeiro dia eu fui lá e fiz direitinho. No segundo dia eu fui lá e comi porcaria. No terceiro eu falei, dane-se. No quarto, E aí eu me perdi no processo e eu não fiz mais nada. Então esse é um ponto importante. É entender se a gente consegue não só estabelecer, mas cumprir e executar essas metas. E a última pergunta, em relação a forças e fraquezas, é uma pergunta muito importante. Vocês vão falar, como assim, Cata? Que é o seguinte. A pergunta é, vocês vão fazer pra vocês, tá? Eu sou uma força ou sou uma fraqueza pro meu negócio? E essa é uma pergunta que dá assim um baque. Tu vai falar, como assim, Cata? O que significa ser uma força ou uma fraqueza pro teu negócio? Significa que às vezes a tua forma de pensar as coisas está fazendo com que o teu negócio seja muito mais difícil. Por exemplo, vou trazer isso pra vocês, tá? Eu, Catarina, entendi que eu sou uma força pro meu negócio, porque ele acontece... Minhas filhas, fiquem até o final. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó. Aqui, ó, no PDF vai ter tudo bonitinho. Então, deixei um pedaço ali pra ninguém ver depois, ó. Tudo bonitinho. O PDF vai ter todo pra vocês marcarem, inclusive. O que acontece? Daqui a pouco eu vou falar a senha pra vocês. Às vezes, eu sou uma força e às vezes eu sou uma fraqueza pro meu negócio.
eu identifiquei os pontos onde eu era uma fraqueza. Por exemplo, as páginas. Gente, Ratatai organiza as páginas, arrasa, daqui a pouco vocês vão ver inclusive um. Eu não sei, assim, se eu tiver que fazer, vai ser muito complexo pra mim. Porque eu adoro pessoas, eu adoro negociação, eu adoro mentorar, eu adoro estar aqui com vocês. Isso é a minha força. Só que quando a gente tá começando, muitas vezes a gente faz tudo sozinho. Eu comecei fazendo tudo sozinho. Então vocês têm que entender o seguinte: vocês hoje estão uma força ou uma fraqueza? E aí o que vai acontecer? Se vocês vão pegar e vocês vão olhar. É muito legal a gente olhar pras forças, mas as forças a gente não precisa olhar, tá? Eu quero que vocês olhem pras fraquezas que vocês marcaram. Isso é uma fraqueza. Eu quero que vocês pensem no que vocês vão fazer em relação a isso. Então, por exemplo, se eu entendi que controles financeiros é uma fraqueza do meu negócio, como é que eu vou fazer pra mudar isso? Vocês podem entrar no NUI, gente. Quem não é aluna do NUI, vocês podem entrar no NUI. Eu sei que eu não tô conseguindo atrair meus clientes. Como é que eu faço isso? Eu não tô conseguindo fazer uma gestão da minha agenda. Tá tudo uma bagunça, minha rotina tá toda perdida, eu não sei o que eu faço. Eu identifiquei que isso é uma fraqueza, eu começo a entender como é que eu posso ter ações pra fazer com que isso se torne uma força. Ou pra neutralizar as consequências disso na minha vida e no meu negócio. Vocês conseguem entender? Então, isso é muito importante, gente. Vocês entenderem, a gente olhar pro que não tá legal no nosso negócio, porque, gente, sempre vai ter pontos de ajuste, tá? Eu sempre falo, né? Empreendedora doente, negócio doente, empreendedora saudável, negócio saudável. Então a gente sempre. E assim, a busca pelo equilíbrio nos desequilibra. Então, eu seria muito hipócrita se eu falasse que existe uma vida perfeitamente equilibrada, porque ela não existe. Agora, a gente entrar nesse movimento de olhar para os dois lados, para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, criando essa. É meio que uma gangorrinha. Tem uma hora que uma tá mais pra cima, outra hora que a outra tá. Se a gente ficar parada, a coisa tá errada. Então, o tempo todo é isso. Mas o grande ponto a gente tá buscando esse desenvolvimento. A gente tá buscando, quando eu tô muito focada na minha empresa, não, tá, beleza. Será que esse é o momento ou não? Agora eu vou pra minha, agora eu vou fazer uma coisa aqui, não sei o que. E aí eu vou ajustando os pontos. Eu vou ajustando as velas, digamos assim. E essa é a nossa grande estratégia. E eu tenho duas coisas pra dizer pra vocês, gente. Uma delas é muito importante, eu já vou dizer a senha pra vocês também. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu sei que planejamento... A gente falou aqui de plano de negócios, né? Um plano de negócios. A gente falou um pouquinho sobre isso nessa live. Vocês conseguiram entender como é que vai ser a vida de vocês aí nos próximos anos. O que vocês têm pra olhar aí. Mano, perfeito, perfeito. Vocês são... Gente, é assim que a gente vai evoluir. Coloquem em prática que vai dar bom. Agora, eu quero falar um negócio pra vocês muito importante. Sabendo que planejamento é um grande desafio para a maioria das pessoas. Que as pessoas, elas não conseguem olhar. E eu digo as pessoas porque eu era assim também, tá? E no momento em que eu comecei a planejar as coisas funcionaram muito melhor. Então, por exemplo, esses últimos 2 meses, a gente fez um movimento de montar uma estratégia muito impactante pra gente começar a aplicar ela agora. E a gente tá colhendo os resultados. Então, sabendo de todo esse desafio que é planejamento para todas vocês, porque eu sei que a gente pode sempre trazer coisas... a gente sempre pode melhorar e entender o nosso processo e ter, assim, tranquilidade para execução. A gente criou um evento, uma aula que se chama Planejando 2023 como uma Leoa. Então, o que a gente vai fazer? No dia 27 de dezembro, que é já digo para vocês, uma terça-feira, daqui a 2 semanas, às 19 horas, a gente vai fazer uma aula ao vivo. Essa aula, ela vai ser uma aula bem extensa. Detalhe, tá? Ela é gratuita, não é pago. Só que tem um ponto. Eu vou entregar essa aula pra vocês, porque eu quero que vocês comecem o ano de 2023 sabendo... Eu vou ensinar, vou abrir todos os meus bastidores de como é que eu faço meu planejamento aqui, vou abrir número, vou abrir estratégia, tudo pra vocês. Só que o que acontece? Terça-feira às 19 horas. Só que o que acontece? A gente vai fazer esse encontro pelo Zoom, não vai ser por aqui, vai ser no Zoom. Pra eu poder olhar pro rostinho de vocês, pra gente poder interagir, pra eu poder tirar as dúvidas, assim, ó. É uma aula realmente, assim, que a gente poderia tranquilamente cobrar por ela, tá? Eu não vou cobrar por ela, a gente vai fazer uma aula gratuita pra vocês, porque eu quero que vocês aprendam a planejar 2023 de vocês. Porque quando vocês planejam, vocês têm mais resultado. E se vocês têm mais resultado, eu tenho mais resultado. Por isso que a gente tá fazendo isso.
tá? E eu sei que é uma dor absurda a gente não conseguir saber o que a gente vai fazer, a gente tira férias angustiada, a gente, não vou comprar presente de Natal porque não sei o quê, ou a nossa vida tá uma bagunça, tudo, é um caos. Então eu vou entregar pra vocês essa aula. Só que o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês se inscrevam nessa aula. Eu vou botar o link na bio. Já vou botar, tá, gente? Só eu tenho que falar a senha pra vocês. Por quê? Vocês vão entrar na página, vocês vão se inscrever, porque eu vou mandar pra vocês por e-mail as informações. Então, vocês vão precisar, prestem atenção. Vocês vão receber ali, vocês vão se cadastrar. Cata, eu quero garantir o meu lugar. Aí, vocês vão colocar o nome de vocês, o e-mail. E aí, no e-mail, eu vou confirmar. Eu preciso que vocês confirmem pra que eu possa mandar o link pra vocês. Porque se vocês não confirmarem, eu entro no spam e vocês não recebem o link da aula. E aí, então é muito importante. E aí, quando vocês se inscreverem, vocês vão ir pra uma página onde vocês vão confirmar. Vocês vão entrar no nosso grupo do WhatsApp. É um grupo do WhatsApp pra mandar as informações importantes. Só que vocês precisam estar no WhatsApp e ver o e-mail. Acreditem em mim, eu sou a pessoa da experiência e vocês precisam estar nesses dois lugares. Então, dia 27 de dezembro, a gente tem um compromisso aqui, que é planejar o ano de 2023 de vocês. Vai ser entre o período de Natal e de Ano Novo. Por quê? Tem até um porquê, nisso eu vou dizer pra vocês o porquê lá no dia. Nesse planejamento, a gente vai aprender a respeitar vocês enquanto empreendedoras e criar o plano pro negócio de vocês. Então, gente, seja quem é minha aluna, quem não é, vocês têm que estar nesse encontro. Ó, o link tá na minha bio, só que não saiam, que eu só vou dizer a senha pra vocês e vocês podem ir lá na minha bio, pra vocês se inscreverem nesse evento. Ele é gratuito, tá? Só que eu preciso que vocês se comprometam. Por quê? No Zoom a gente tem uma limitação de pessoas. Então, se vocês não se inscreverem, outras pessoas podem entrar no lugar de vocês. Tá? Então, é muito importante. E outra coisa, começa às 7 horas. Se programem para estarem ao vivo às 7 horas. Se organizem pra isso. Eu vou mandar todas as explicações pra vocês por e-mail e no nosso grupo, mas estejam ao vivo. Gente, eu vou colocar aqui a senha pra vocês. E eu quero convidar vocês todas pra irem na minha bio. Deixa eu só ver se tá certo. Se é essa senha mesmo, porque, né? Eu sou a pessoa que... Eu não vou pensar minha equipe. Aqui, tá certo? Tá, show. Ó, gente, essa aqui, acabei de publicar, esta é a senha, tá? Opa! Como é que vocês vão pegar esse PDF? Todo mundo aqui tá no nosso canal do Telegram? Todas vocês estão no nosso canal do Telegram? A gente vai enviar por lá, lá é onde a gente envia todos os nossos materiais. E lá a gente vai mandar pra vocês o material em PDF. Aí vocês vão clicar, quando vocês forem abrir, vocês só vão conseguir acessar se vocês tiverem essa senha. Beleza? E no dia 27, a gente tem esse nosso encontro. Dia 27. Tá, então faz o seguinte, me manda uma mensagem dizendo, Cata, me manda o link do Telegram. No meu direct. Quem não tá no Telegram, me manda um link. Cata, me manda o link do Telegram. Que daí eu te mando o link do Telegram e daí tu pega lá. Pode ser? E, gente, quem chegou agora, sejam muito bem-vindas. Ó, a senha aqui, ó. Essa aqui é a senha. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Por que eu digito a senha e não falo? Porque a live fica gravada. Apareceu pra vocês a senha? Tá fixada agora? Vocês conseguem ver? Confirmem se vocês conseguem ver a senha. Deu bom? Só que vocês só conseguem pegar se vocês tiverem essa senha. Show! Então, gente, ó, tá tudo bonitinho. Já vamos liberar no Telegram pra vocês. Quem não tiver no Telegram, me manda um direct que eu mando pra vocês o acesso. E, gente, eu sei que é muita informação, mas se inscrevam no dia 27 pra gente planejar 2023 de vocês. Quem não tiver planejando, vocês vão... Gente, e a aula não vai ficar gravada, tá? Então, estejam na aula, ao vivo. Já organizem a agenda. Já falem com mãe, filho, marido, tudo mais. Pra ti não, Vivi. Então, faz o seguinte. Como eu sei que estava na live, me manda um direct também me pedindo, que daí eu já te mando.
Eu sei que tu tava na live, daí diz assim, Cata, não conseguia... Tava na live, porque eu sei que tu tá aqui, não consegui a senha. E aí eu te mando a senha também, tu consegue pegar por lá. Pode ser? Gente, amei estar com vocês. Ó, 27 é o nosso compromisso. Gente, 27 é meu... Ai, que romântico. 27 é o meu aniversário de noivado. Olha aqui. Do nada a pessoa lembra disso. Ai, que fofinho. Vou estar toda animada pra dar essa aula pra vocês. Então, gente, é isso. Dúvidas, me mandem no direct. A gente vai conversando, todas vocês. E no dia 27 a gente se encontra. E façam esse... olhem pra vocês e pro negócio de vocês. E pensem, o 2023 de vocês pode ser muito bom. Só que a gente precisa planejar isso. Por isso que eu quero planejar com vocês o ano de 2023 no dia 27 de dezembro. Às 19 horas. Tá bom? Gente, amo vocês. Obrigada por tudo. Vamos nos falando e até daqui a pouco. Beijo. Qualquer dúvida, vocês gritem pra mim, tá bom? E lá no nosso canal tá o material pra vocês pegarem. Tudo bonitinho. Beijo, gente. Se inscrevam.